Oi, Neurolovers! Meu nome é Laeli Char, eu sou fisioterapeuta e neurocientista com mestrado e doutorado em neurociências pela USP e criei o canal Tudo sobre Controle Neural para divulgar as últimas descobertas da neurociência que podem transformar a nossa vida e a vida dos nossos pacientes. Então, a partir de hoje, eu vou postar uma série de vídeos, 6 vídeos, falando o que é neuroplasticidade e como estimulá-la, tanto para melhorar a nossa vida e para melhorar a qualidade da reabilitação dos nossos pacientes. Então, o que é neuroplasticidade? Neuroplasticidade foi definida há muito tempo. A definição que usamos hoje, ela vem de 40 anos atrás pela Organização Mundial da Saúde. E o que é? Ela diz o seguinte, que neuroplasticidade é a capacidade do sistema nervoso se transformar de acordo com os estímulos. Isso é importante. Muito importante, de acordo com os estímulos. Repararam nessa parte da definição? Por que isso é importante? Porque, gente, se não tiver estímulo, não tem transformação. Nossa vida é feita assim. Os filósofos já falavam que nossa vida é feita de mudanças. Isso a neurociência confirma. Sem estímulo, não tem transformação no sistema nervoso. Isso é importante para vocês compreenderem as próximas aulas que virão nessa série e também para quem quiser participar do curso ao final da série, entender essa parte básica. Então, eu preciso de estímulo, um estímulo capaz de promover essa transformação. Que estímulo é esse? Convido vocês a verem os próximos vídeos e a participarem do meu curso para vocês entenderem melhor. Mas nos próximos vídeos eu vou falar bastante sobre como que é esse estímulo, como promover e alguns exemplos, tá? E uma coisa que eu gosto muito de falar é sobre a história da neurociência. A ideia de neuroplasticidade, não existia tecnologia ainda, mas a ideia dela veio do Ramon e Cajal. Ramon e Cajal, um neurocientista espanhol, na verdade foi o pai da neurociência, porque ele foi o primeiro neurocientista do mundo. Vou colocar aqui a fotinho dele para vocês verem. E muito legal o que ele fez, porque ele foi o primeiro que pegou o neurônio e colocou no microscópio. Naquela época só existia microscópio comum de lente, não existia microscópio eletrônico, então ele colocou o neurônio, o tecido, naquela lente e desenhou os neurônios. Inclusive, quem me segue lá no Instagram já viu o desenho dele no meu logo. O meu logo é o primeiro desenho de neurônios da humanidade, que foi ele que fez. O Ramon e Cajal, esse neurocientista espanhol, ele imaginou, né, era uma teoria dele, que o cérebro, as células cerebrais, os neurônios, poderiam se transformar. E essa transformação poderia acontecer em situações que não eram de doença, então situações não patológicas. E isso chocou os cientistas na época. Muitos foram contra ele, como qualquer pessoa inovadora, né, gente? Qualquer pessoa inovadora recebe muitas críticas, porque a ideia dela vai contra a ideia da época. Então ele foi muito criticado. Por quê? Os outros cientistas acreditavam que essas transformações só poderiam acontecer no cérebro do feto, na barriga da mãe desse feto. Então, durante a gravidez. Então, ele estava certo. Né? Então, quem estava errado eram os outros neurocientistas, para vocês verem, né? Isso passa outra mensagem pra gente não ter medo de inovar, porque ele inovou e ele estava correto. Só que isso só foi comprovado muitos anos depois, na década de 60, quando Heisman, um outro neurocientista, na época já existia microscópio eletrônico. O que é um microscópio eletrônico? É um microscópio muito mais eficaz, que vê um aumento muito maior. Ele conseguiu ver os neurônios nesse aumento e ele viu essas mudanças acontecendo ao vivo. Inclusive, muitos vídeos que mostram neuroplasticidade estão aqui na minha playlist do YouTube chamada Neurovídeos e estão lá no Instagram. Eu sempre posto para mostrar para vocês como que é na realidade essa neuroplasticidade acontecendo ao vivo, né? Às vezes a gente imagina muitas coisas só que nunca viu e é muito lindo. Já antecipo para vocês que é muito lindo. Vejam depois esses vídeos para vocês entenderem melhor sobre isso. Certo, gente? Então, o Heisman confirmou a teoria do Ramon e Cajal. Só que aí demorou muitos anos. Depois, 30 anos atrás, eles conseguiram ter novas técnicas para começar a confirmar em várias áreas. A primeira área que foi descoberta que tinha neuroplasticidade foi o hipocampo, que é a área da memória, uma das principais áreas da memória. Mas a neuroplasticidade existe em outras áreas, por exemplo, áreas motoras, como no estriado.
Por que a gente não tem certeza se tem em todas as áreas do sistema nervoso? Porque isso ainda está sendo contado, né? Eu no meu mestrado, no meu doutorado, eu fiz essa contagem. Para vocês terem ideia, eu demorei 5 anos de doutorado para contar uma área. É muito demorado, porque é manual. Você tem que cortar aquele tecido e você tem que ir contando, corte por corte, né? Isso leva muitos anos. Não existe uma tecnologia que consiga contar esses novos neurônios assim, coloca numa máquina e conta. Ainda não existe isso. O dia que existir, a gente vai poder ter certeza. Mas o que eu imagino, vendo os estudos que têm saído, que provavelmente tem em outras áreas, tá? Isso é muito legal, vou explicar nos próximos vídeos por que isso é importante a gente entender que tem esses novos neurônios em várias regiões. O que é interessante, no começo da neuroplasticidade, quando ela foi definida, achava-se que esses estímulos só eram capazes de transformar os neurônios. Por isso que tem o nome neuroplasticidade. Só que hoje a gente sabe que as células da glia, que antes na faculdade eu aprendi que as células da glia, vocês provavelmente aprenderam também, as células da glia apenas sustentavam os neurônios, preenchiam o espaço. Não é bem assim, né, gente? Hoje a gente sabe, por diversos estudos, muitos, centenas, milhares, que mostraram que as células da glia têm papel fundamental para produzir o potencial de ação, equilibrar o potencial de ação, e elas ativam ou inibem neurônios. Então elas participam ativamente desse controle neural, de todas as atividades que a gente faz. Então, esse termo continua sendo neuroplasticidade, mesmo que as células da glia também participem, porque o neuro vem do sistema nervoso. Então, eles manteram. Então, não é errado falar neuroplasticidade, eu posso falar, mas lembre que o neuro não relata apenas alterações em neurônios, relata também alterações de células da glia. Então, o neuro é para definir o sistema nervoso, transformação do sistema nervoso. E por que neuroplasticidade? Plástico, se vocês pensarem num plástico, ele é maleável, ele se transforma se eu amassar ele. Se eu esticar ele, ele estica. Não é como uma barra de ferro. Daí que vem o nome, neuroplasticidade. Plasticidade vem de plástico. Tudo que a gente fala que no corpo é plástico significa que ele pode ser alterado, tá? Então, pensem nisso, nos estímulos que eu posso promover para estimular esse paciente, para me estimular. Será que na minha vida eu tô tendo estímulo suficiente para promover essa neuroplasticidade? Como eu vou saber? Não percam os próximos vídeos e o curso, eu vou explicar mais sobre isso, tá bom? Então vejo vocês amanhã, meio-dia novamente, aqui no canal do YouTube. Não percam, tá? Que amanhã eu vou falar sobre outro ponto sobre a neuroplasticidade. Até!